tarde a todos, né? Vamos mais uma aula hoje. E hoje nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. E o que é a transfiguração de Jesus, né? É quando Jesus se torna radiante no alto de uma montanha, né? Para os apóstolos. Vou ler uma parte do Evangelho, né? Um trecho do Evangelho no qual São Mateus fala. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com ele, com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, ainda falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O Evangelho de Mateus situa essa cena num momento delicado para os apóstolos. Pouco antes, Jesus havia dito claramente a eles que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Ao mesmo tempo, havia dito, também sem rodeios, que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. A confusão e o medo dos discípulos são compreensíveis diante dos avisos tão graves. Por isso, agora ele quer alimentar a sua esperança, manifestando a glória radiante diante de Pedro, Tiago e João. Sobe a uma montanha alta, primeiro acompanhada pelos 3 discípulos, de modo análogo como o de Moisés, que escalou o Monte Sinai, acompanhado também por Arão, depois Nadab e Abiú, seguido por outros anciões do povo. Esses seriam os mesmos 3 apóstolos quem ele chamaria no Getsemane, para acompanhá-los mais de perto, enquanto os outros estavam um pouco mais afastados do lugar em que Jesus rezava em agonia. E essas cenas de alegre esplendor e sofrimento, angustiado em que Pedro, Tiago e João o acompanhavam, são contrastantes, né? Mas, ao mesmo tempo, ambas se relacionam inseparavelmente, na verdade. Não há glória sem cruz, né? Então, toda glória tem a sua cruz, né? Jesus mostrou a sua cruz antes para os apóstolos, tudo o que ele ia sofrer, o que os apóstolos iam padecer, e agora mostra a sua glória. Moisés e Elias, que contemplaram a glória de Deus e receberam a sua revelação na colina, chamada Horebe ou Sinai, acompanharam Jesus desta alta montanha quando ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Agora, eles contemplam a glória daquele que é a revelação de Deus em pessoa e conversavam com ele. Pedro não pode conter a sua alegria. Não sabe nem o que fazer. E apenas exclama: Senhor,
é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem lembra nem deles, né? Nem de João, nem de Tiago. Ele lembra de Jesus, de Moisés e de Elias, né? É engraçado, né? Mas a tal alegria de São Pedro. O seu pedido expressa o desejo que todo o coração humano tem de permanecer para sempre contemplando com alegria a glória de Deus. A isso fomos chamados, a bem-aventurança. Com esses mesmos sentimentos, São José Maria clamava enquanto pregava: Jesus, ver-te, falar-te contigo. Permanecer assim, contemplando-te, abismado na imensidade da tua formosura. E não cessar nunca, nunca nessa contemplação. Ó Cristo, que te pudesse ver, para ficar ferido de amor por ti. Da nuvem de luz que os envolve, ouve-se algumas palavras cheias de significado. Este é o meu filho, o amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. A expressão meu filho, o amado, é um eco da que Deus usa ao dirigir-se a Abraão para pedir que sacrifique o seu filho, Isaque. Toma o teu filho, o amado. Dessa forma, se estabelece um paralelo entre a cena dramática do Gênesis, em que Abraão está disposto a sacrificar o seu próprio filho, e que o acompanha sem resistência, e a drama que será consumado no Calvário, onde Deus Pai oferece o seu Filho em sacrifício, assumido voluntariamente para a redenção do gênero humano. Quer dizer, Jesus se assumiu, ele quis, fazer a vontade de Deus Pai. Deus ofereceu e Jesus Cristo aceitou. De fato, na cena da transfiguração, a igreja viu uma preparação dos apóstolos para suportar o escândalo da cruz. Quer dizer, diante dessa transfiguração, mostra, que Jesus vai ser morto na cruz. Por sua vez, o escutai-o é claramente um eco das palavras que o Senhor dirige a Moisés no Deuteronômio. O Senhor teu Deus ressuscitará para ti, do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. É a ele que deves ouvir. O filho a quem seu pai, Deus, entrega à morte, Jesus, é ao mesmo tempo o profeta, como Moisés, que deve ser ouvido. Então, faz esse paralelo, de Moisés com Jesus Cristo. Moisés que foi oferecer o seu próprio filho. E diz que dentro o povo, dentre os irmãos de Moisés, haveria um profeta do qual ele suscitaria desse povo para ser oferecido, para vir salvar a humanidade. E no qual teríamos que ouvi-lo, Teríamos que ouvir o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Nesse episódio da Transfiguração, gostaria de indicar 2 elementos significativos que sintetizam em 2 palavras: subida e descida. Precisamos ir a um lugar afastado, subir a um monte num espaço de silêncio, para nos encontrarmos a nós mesmos e ouvir melhor a voz do Senhor. Fazemos isso na oração, mas não podemos permanecer ali. O encontro com Deus na oração estimula-nos de novo a descer do monte e voltar para baixo, para a planície, onde encontramos tantos irmãos sobrecarregados por canseiras, doenças, injustiças, ignorâncias, pobreza material e espiritual. A esses nossos irmãos que estão em dificuldades, estamos chamados a levar os frutos da experiência que fizemos com Deus, partilhando a graça recebida. Quer dizer, que durante esse tempo de oração, que a gente tira, 10, 15, 20, 30 minutos para fazer oração com Deus, meditando o Evangelho, a sua palavra, dali a gente vai tirar forças, a gente vai tirar
luzes novas, vai tirar uma palavra para levar essas pessoas que necessitam um pouquinho de Deus, né? E aí a gente vai poder levar essa luz para essa pessoa. Depois Jesus mostra a sua glória na transfiguração. Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a recente confissão de Pedro: Tu és Pedro, o Filho de Deus vivo. E deste modo, também fortalece a fé dos apóstolos, perante a proximidade dos apóstolos, que já lhes tinha começado a anunciar. A presença de Moisés e Elias é bastante eloquente. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. Os evangelhos narram também que, quando Pedro ainda estava propondo que se fizesse 3 tendas, uma nuvem de luz os cobriu e uma voz disse da nuvem: Este é o meu filho amado, nele está o meu pleno agrado, escutai-o. Vendo essa passagem, alguns padres da igreja sublinham a diferença entre os presentes do Antigo Testamento, Moisés, Elias e Cristo. Eles são servos. Este é o meu filho. A eles querem-lhes bem, né, Moisés e Elias. Mas este é o meu amado, portanto ouvi o próprio Jesus Cristo. Moisés e Elias falam de Cristo, mas são servos como vós. Este é o Senhor, ouvi. Deus quer dizer isso, que Moisés e Elias são servos, são aqueles que serviram a Cristo. No entanto, Jesus Cristo é o Filho amado, onde nós temos que ouvi-lo. E para Bento XVI, o sentido mais profundo da transfiguração está resumido nessa palavra: os discípulos devem descer outra vez com Jesus e aprender sempre. É a ele que devemos ouvir. Levados por São José Maria, podemos comprovar essa exortação destinada aos discípulos. Se aplica a cada fiel cristão. Então, São José Maria fala: meditai, uma a uma, as cenas da vida do Senhor, os seus ensinamentos. Considerai especialmente os conselhos e as advertências que ele preparava aquele punhado de homens para serem seus apóstolos, seus mensageiros, de um ao outro extremo da terra. E para ouvir Cristo, né, para conhecer os seus ensinamentos, o que disse e o que fez, contamos com os evangelhos. Ao transmitir a pregação dos apóstolos depois da ascensão, comunica-nos a verdade sobre Jesus e torna-no presente. Queres aprender de Cristo e tornar exemplo da sua vida? Abra o Santo Evangelho de São José Maria e escuta o diálogo de Deus com os homens, contigo. Esse diálogo implica uma escuta atenta e meditada. São José Maria fala de novo: não basta ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, mas é preciso aprender dele pormenores e atitudes. Quando amamos uma pessoa, por exemplo, desejamos conhecer bem até os menores detalhes da sua existência, do seu caráter, para assim nos identificarmos com ela. É por isso que temos que meditar na história de Cristo, desde o seu nascimento, no presépio, até a sua morte e a sua ressurreição. Nos primeiros anos de atividade sacerdotal, costumava oferecer exemplares do Evangelho ou livros em que se narrasse a vida de Jesus, porque é preciso que a conheçamos bem, que a tenhamos toda inteira na cabeça e no coração, de modo que, em qualquer momento, sem necessidade de livro algum, fechando os olhos, possamos contemplá-la como num filme, de forma que nas diversas situações da nossa existência, acuda à memória as palavras e os atos do Senhor. Mas o diálogo, depois da escuta, exige uma resposta, porque não se trata apenas de pensar em Jesus, não é claro?
de imaginar as cenas que lemos. Temos que intervir plenamente nelas, quer dizer, entrar nelas, ser um personagem a mais, seguir Cristo tão de perto quanto Santa Maria, sua mãe, quanto os primeiros 12, as santas mulheres, aquelas que as multidões se comprimiam ao seu redor. Se agirmos assim, se não criarmos obstáculos, as palavras de Cristo penetrarão até o fundo da alma e nos transformarão. E com o seguimento de Cristo e a identificação com Ele, sentiremos a necessidade de unir a nossa vontade ao seu desejo de salvar todas as almas. Inflamar-se-ão os nossos anseios apostólicos, quer dizer, quereremos fazer mais apostolado, aproximar mais pessoas de Deus. Esses minutos diários de leitura do Novo Testamento, que o nosso padre fala, né, que nos aconselha, podemos meter-nos participando desse conteúdo de cada cena, como um personagem a mais. São palavras, né, escritas para que nos encarne, para que seja nosso, para que possamos cumprir, né? O Evangelho tem que estar na nossa vida e para que o faças cumprir de verdade. Dom Álvaro, tem uma historinha de Dom Álvaro que conta assim, que no dia 17 de março de 1994, durante a sua peregrinação à Terra Santa, o bem-aventurado Álvaro esteve na Basílica da Transfiguração e celebrou a Santa Missa na capela dedicada a Moisés. Pouco tempo depois, Dom Javier Echevarria, que o acompanhava, disse que, considerando a altura do Monte Tabor, o bem-aventurado Álvaro tinha feito uma pergunta a si mesmo. Por que Nosso Senhor, em seus desígnios, quis transfigurar-se naquele lugar distante de onde vivia, e que ele exigia um esforço físico, uma longa caminhada para chegar lá? Comentou depois que provavelmente era para que nos ficasse gravado que para chegar a Deus tínhamos também de colocar o nosso esforço humano, os esforços do sentido e das potências, quer dizer, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos para ouvir, né, olhos para ver, e as nossas potências, a nossa inteligência, né, a nossa inteligência para agir, para entender, para esclarecer, para perguntar. E ao ler o Evangelho, ao meditá-lo na oração, ser-nos-á proveitoso pedir luzes ao Espírito Santo. E já para ir acabando, a gente vai falar umas palavras de São José Maria. E para que venha o nosso auxílio, a gente pede ajuda do Espírito Santo. E poderemos repetir com palavras de São José Maria. Senhor nosso, aqui nos tens, disposto a escutar tudo o que queiras dizer-nos, falar-nos. Estamos atentos à tua voz, que as tuas palavras, caindo na nossa alma, abrase a nossa vontade, para que se lance fervorosamente a obedecer-te. E que esse áudio, né, nos ajude a aproveitar a próxima festa da Transfiguração que celebraremos no dia 6 de agosto. Possamos ouvir e ouvir de novo, para aprofundar em cada palavra, porque há muitas palavras, muitas ideias assim, que são profundas, que podemos aproveitar, né? Podemos meditá-las. E aproveitando também cada cena do Evangelho que a gente lê, que a gente for ler, né? Para meditar, para tirar propósito, para ver como que a gente pode estar crescendo mais nessa nossa união com Cristo. E eu desejo a todos uma boa semana e até a próxima aula.